Graças a Deus, irmãos, vamos retomando aqui pelos nossos vídeos de temas inéditos. Lembrando, agora nós estamos intercalando esses vídeos com conteúdos que estão abarcados nos nossos DVDs. Isso é uma coisa que já estava há bastante tempo no meu coração. Eu só não fiz isso antes porque eu estava preso a contrato, né? Então eu tive que esperar esse contrato ser rescindido, né, pelos direitos autorais dos DVDs, e também ter a ética de esperar que o estoque, né, remanescente da BV Books esgotasse, para agora sim eu poder tornar e disponibilizar esses DVDs. São ao todo, eu gravei ao todo 6 DVDs, 2 deles já estão disponibilizados na internet. Você vai encontrar ali o meu testemunho completo e vai encontrar um outro DVD chamado Mensageiros da Luz. Então esses 2 DVDs já estão completos, já estão no meu canal. Os outros DVDs, Batalha Espiritual nível 1, Batalha Espiritual nível 2, nível 1 a reconstrução dos muros, nível 2 a restauração do altar, o seminário de cura e libertação e o seminário de missões, esses 4 DVDs ainda não estavam disponíveis, né? Então, por uma direção de Deus, algo que já estava sendo incomodado ao meu coração, queria abençoar mais pessoas, não queria que a palavra ficasse engessada, limitada, porque eu poderia agora pegar esses direitos autorais que voltam para mim, através da rescisão de contrato, eu poderia pleitear uma outra editora, né, para expandir, para distribuir os DVDs, ou eu mesmo poderia replicá-los e vendia na base, né? Seria bastante simples isso. No entanto, eu limitaria bastante o alcance. Quando a gente coloca na internet, todo mundo tem acesso, então isso está algo no meu coração. Eu quero abençoar a vida de vocês com essa mensagem. É claro que o DVD ele não substitui o seminário. Os seminários são quase 10 horas de duração. A gente passa o dia lá na base, estudando, assistindo os filmes e conteúdos, absorvendo muita informação, tem espaço para tirar dúvidas e tudo mais, né? Não substitui, mas se você não consegue vir até a base, você está longe, você está no outro estado, você está no outro país, né? Então você não tem como, pelo menos isso chega até você como uma semente. E essa semente, ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai dar para você uma base, vai dar para você conhecimento, vai trazer para você fortalecimento também da sua fé. Então, DVD Seminário nível 1, nós dividimos em 2 módulos, um que a gente está falando a respeito das estratégias do adversário e o outro uma força de resistência contra o adversário. Quer dizer, não adianta apenas conhecer o adversário, apenas o conhecimento do adversário não lhe dá autoridade sobre o adversário, né? Então é importante você ter as ferramentas de combate, que é uma dessas pedras é a santidade. Então a gente vai falar também nessa outra parte. Então dividimos o DVD em 2 blocos, um que fala sobre o adversário e outro da força de resistência para o adversário. O que fazer para combater o bom combate? Vamos fazer o mesmo com os demais DVDs, né? Com o de missões, vamos fazer da mesma forma com o seminário nível 2 e o seminário de cura e libertação. Vamos fragmentá-lo, talvez cada um desses DVDs em 2 pequenos blocos aí, porque os DVDs são longos, tem DVD de 2 horas e 3 horas, então para não ficar cansativo para você, nós vamos dividir por temas, uma vez que num seminário eu abarco vários temas que são discutidos, vários temas são estudados, né? Então fica aí como um presente nosso, né, para cada um de vocês, uma maneira de eu poder retribuir o carinho que vocês têm dado ao Daniel, a esse ministério, e para mim tem sido uma grande honra servir aqueles que servem, um grande privilégio para mim quando eu recebo vocês na base. Nós tivemos recentemente o seminário de escatologia e foi lotado ali, o seminário de relacionamento tem me surpreendido também pela grande procura de pessoas. Enfim, todos os módulos nossos de seminário estão bastante cheios na base, lota rápido. Então se tem interesse em participar, faça rapidamente a sua inscrição, porque tem sido assim um local cheio da presença de Deus, né? E Deus tem nos honrado. Quando você honra Deus, Deus também te honra, né? E é um princípio espiritual. Então fica aí o convite para quem pode vir nos visitar na base, vai ser um privilégio recebê-los. Para quem não pode, fica aí essas sementes para você, tá bom? Então nós vamos intercalar com esses vídeos, né, já de DVDs fragmentados, né, como eu já expliquei anteriormente, com vídeos inéditos, com pautas inéditas, que é a pauta de hoje. Hoje nós vamos falar sobre castas da maldade, né? Então vamos falar sobre esse tema nesse vídeo. E a gente vai estar intercalando. Isso também proporciona para mim um pouco mais de tempo de elaborar outros conteúdos e também desenvolver mais livros. Agora, né, eu tive também na editora, no Novo Certo, foi muito bem recebido por toda a equipe
e agora já estão relançando, né, os nossos livros de estudo. Dentre eles, né, o Alerta Geral, já agora com uma nova diagramação, papel pólen, com orelha. Então, Alerta Geral, Cura e Restauração do Corpo. Esse livro fala exatamente sobre cura e libertação à luz da Bíblia. Vão estar relançando também Rastros do Oculto. Então, fica atento aí, nova capa, rediagramado também. Táticas de Guerra expandido. Lembrando disso, quando a gente iniciou no ministério, a gente tinha uma apostilinha que a gente dava, chamado Satanismo. Então nós pegamos o conteúdo da apostila, compilamos com Táticas de Guerra, damos um formato de livro e ficou bem legal, ficou muito dinâmico, muito instrutivo, muito didático o ensino. Então Táticas de Guerra também vai ser relançado, e o livro de missões, que vai te apresentar estratégias, né, de evangelismo. Então esses 4 livros de estudos associados aos 4 DVDs, ou aos 4 vídeos que nós vamos estar fragmentando os DVDs aqui, vão dar para você um conteúdo muito profundo sobre batalha espiritual, sobre missões, evangelismo, né, e sobre cura e libertação. Então fica aí antenado, né, são munições que nós estamos enviando para suas trincheiras, né? Então aproveite bem esse material, e para mim tem sido uma grande honra, uma grande bênção ser um veículo nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Conto também com a sua oração, com a sua intercessão, com o seu apoio para divulgar esses vídeos, para que a mensagem seja expandida, né? Porque o que adianta você colocar a lâmpada embaixo da mesa, né? Não ilumina. Então o sal foi feito para temperar a terra, né? Nós temos que temperar o mundo com o amor de Cristo. Então colabora, soma com esse ministério, né? Ora, intercede, investe. A sua oferta de amor faz profunda diferença na minha vida. Me dá, como eu já falei em outros vídeos, mais serenidade, mais tranquilidade para poder desenvolver temas, para poder continuar com esse trabalho, para continuar abençoando pessoas, para continuar dando bolsa na base, quando eu posso dar livros e presentes, desde que eu tenha os recursos para isso, né? Então se você semeia, você tem mais chance de colher. Então esse é um princípio. Eu fico aí mais uma vez pedindo, divulga um vídeo nosso, Terra Seca, lá eu explico melhor um pouco a respeito dessa questão, dessa irrigação da terra, né? Para que haja frutos para o reino de Deus. E daqui, queridos, a gente não vai levar nada desse mundo, né? Então, para que a gente vai ser avarento? Então, os nossos recursos que possam ser instrumentos de bênção para abençoar as pessoas ao nosso redor. Então é isso aí, galera. Queria bater esse bate-papo com vocês. Faz tempo que eu não estava gravando vídeo. Então agora vamos ao tema de hoje, castas da maldade. Bom, vamos usar aqui um versículo de esteio, um versículo de estribo. Eu vou me pautar em Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 15. Mateus 17, a partir do verso 15. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. O lunático aqui está no sentido de alguém perturbado também mentalmente, né? O lunático é aquele que está influenciado pela lua. Era assim que eles acreditavam naquela época, né? Então eles acreditavam que a lua poderia trazer influências na psique humana. Existem até estudos nos dias de hoje, não conclusivos ainda, que inferem que isso pode ser verdade, uma vez que a lua rege um campo gravitacional sobre a Terra, né? E inclusive proporciona influência nas nossas marés, então influencia no comportamento das águas. O nosso corpo é 70% água, poderia haver uma influência aí das luas cheias, né? Até alguns estudos mostram que grandes crimes são ocorridos em noites de lua cheia. Aquele Jack, por exemplo, o Estripador, né? Os estudos mostram que sempre nas noites de lua cheia eram cometidos os crimes. Mas enfim, vamos pautar aqui. Então, lunático aqui no sentido de pessoa perturbada mentalmente, né? E aquilo ali era uma causa demoníaca. Então veja que tem a perturbação mental de causa natural, que é um desbalanço bioquímico que ocorre no interior do seu cérebro. Aí você toma o suporte medicamentoso, aquilo equilibra o seu cérebro, equilibra os enzimas e você sai do surto, né? Mas existe também uma seta espiritual que pode causar loucura, pode causar demência, pode causar um comportamento agressivo. Então os demônios pautados nesse texto podem causar esse tipo de influência espiritual, desde que
haja base. Maldição sem causa não encontra pouso. Então tinha que haver algum esteio ali, tem que haver algum histórico naquela situação, né? Então sempre é importante pontuar isso. Quando a gente vai ministrar alguém, vai conversar alguém sobre um problema que está passando, né? Primeiro procuro descartar as questões naturais. Poxa, foi no médico, tomei o remédio, foi feito um diagnóstico para mim e nesse diagnóstico não encontrou a causa. Não tem um diagnóstico, melhor dizendo, né? Não tem, a medicina não sabe o que eu tenho. Aí a gente pode pensar em causa espiritual. Ou então a medicina sabe o que eu tenho, né? Por exemplo, uma depressão, né? E aí você toma medicação. Só que de repente a medicação não faz efeito. Lembrando que o caso específico da depressão, você tem por tentativa e erro, tem um leque muito grande de medicamentos aí, e até você acertar a dose e acertar a medicação leva um tempo. Mas vamos supor que isso não dê resultado. Você está fazendo tratamento há 2 anos, isso não muda. Aí a gente pode começar realmente a olhar com outros olhos. Pode ser espiritual. Então as entidades podem afetar, podem causar influência no seu cérebro, no seu comportamento, na sua psique, né? Então, lunático e muitas vezes cai no fogo e na água. Ou seja, sempre no intuito, quando as entidades vêm, elas querem te destruir. Elas não gostam de você, né? Então elas vão tentar destruir, joga no fogo, joga na água, né? Faz com que a pessoa se machuque, faz com que a pessoa tenha desejo de suicídio, de atentar contra a sua própria vida ou atentar com a vida de outras pessoas também. E eu trouxe os seus discípulos e não puderam curá-lo. Agora imagina a situação. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, né? Caminhavam com Jesus, né? Viram os milagres, recebiam o ensino do próprio mestre, faziam parte da melhor escola teológica de todos os tempos. E de repente eles se deparam com um obstáculo. O demônio não vai embora. Imagina só Pedro orando e o demônio não vai embora. Imagina João orando e o demônio não vai embora, né? Se Judas orasse, eu até entenderia, né? Ele não tem autoridade. Já tinha ali aquela inveja no coração dele, mas estava Pedro entre eles, estava João entre eles, que são referências para a gente, são ícones no Evangelho, que hoje nós temos um profundo respeito, né? Por esses homens de Deus, pela unção, pela capacitação e por fato também de serem escolhidos por Jesus. Agora imagina os próprios discípulos não conseguirem, imagina só a repercussão disso, né, na cidade, e como é que foi também esse conflito interno do próprio discípulo. O que está acontecendo? Eu aprendi com o mestre, só que eu não estou conseguindo expulsar o demônio está me tripudiando. Já aconteceu isso com você? Você vai tentar expulsar um demônio e, puxa, você está ali, você estuda a Bíblia, você tem uma vida de santidade, você invoca o nome de Jesus e o demônio tripudia você. Ele não sai, ele não sai. Então, nós temos que entender os contextos, né? Houve uma situação que eu fui ajudar um pastor a orar por uma jovem, que o demônio também não saía. E ungiam com óleo e faziam uma série de coisas e o demônio não saía. E naquele momento específico, né, cada caso é um caso, por isso que a gente não pode aqui passar uma receita de bolo para você. Por isso nós precisamos do discernimento de espíritos para saber como a conduta para cada situação. Não existe uma regra geral, é a direção do Espírito Santo. Jesus curou com cuspe e lama, outras vezes levanta e anda, outras vezes sai dele o demônio e sai a doença. Então não tem uma regra geral, você depende do discernimento. Mas discernimento, como eu sempre falo, é fruto de conhecimento. E você só conhece quem ama, você só se relaciona com quem você ama, né? Isso gera também fé e autoridade e poder. Então, naquela situação, Deus falou no meu coração muito claro: essa jovem tem um pecado que ela não confessou. Então o pecado confessado é pecado perdoado, mas o pecado não confessado dá legalidade para o demônio. Ninguém sabia, mas ela sabia. Às vezes você está ali na sua volta, ninguém sabe, mas você sabe. Você acessa o site pornográfico, você adultera, você olha para as mulheres ou para os homens com um olhar diferente, você cobiça, você inveja, você subtrai, você mente. Então tudo isso dá legalidade para os demônios ao seu redor. Então as entidades, elas sabem, elas farejam isso, elas conhecem a legalidade. Aí aquela jovem acabou, num momento de lucidez, ela acabou confessando: realmente eu fiz um aborto. Ninguém sabia, eu abortei, eu não queria ter filho, eu era nova demais, eu não queria deformar o meu corpo, né? E como se isso deformasse, né? E não queria deformar meu corpo e de repente eu fiz o aborto e ninguém soube. Ela tomou um abortivo lá, comprou um negócio na farmácia e abortou, ninguém sabia. Mas o mundo espiritual sabia, o acusador estava lá jogando sobre ela culpa.
culpa traz um profundo cativeiro. E aquilo dava o elo, aquilo dava a legalidade para a entidade agir e não ir embora. Então, ali foi um caso. Aí cada caso é um caso, né? Então vamos continuar nesse episódio aqui. Então os discípulos não conseguiram tirar. Imagina Pedro, imagina João, não conseguiram expulsar o demônio. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Ó geração incrédula, significa que aqui está faltando fé. Em algum momento, talvez a gente faça as coisas no automático. Invoca o nome de Jesus e pronto, a coisa tem que funcionar, né? Será que não tem algo mais? Até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, ou seja, depois todo mundo foi embora, né? Por que não pudemos expulsá-lo? Pô, Jesus, o que aconteceu aí? Pagamos mó mico, né? A gente não pôde expulsar o demônio. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Olha só que começou. A questão principal aqui é a fé. Por causa da vossa pouca fé. Primeira frase de Jesus: porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, mola propulsora é a fé. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então Jesus ele fez duas ponderações aqui. Primeiro, faltou fé de vocês. Pouca fé. Então, embora os discípulos caminhassem com Jesus, eles ainda não tinham aquela fé de autoridade, porque fé é certeza. Então, quando você reconhece que o que maior é aquele que está em vós, que é aquele que está no mundo, você conquista uma autoridade espiritual. Não é autoconfiança, é confiança do alto, é diferente, né? É aquela fé legítima, não é aquela fé dos hebreus quando estavam no deserto, por exemplo, da geração de Moisés, que mesmo vendo todo o sobrenatural de Deus se moldurando ao redor deles, tiveram medo, né, dos gigantes, se viram como gafanhotos. Faltou fé ali. Então a fé aqui não é pelo ver, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Só que esse ouvir tem que entrar no seu coração, né? Tem que permitir entrar, eu acredito. E fé o que é? É certeza das coisas que a gente não vê. Então, eu já falei no vídeo a fé quântica, complementa esse conteúdo, tá? Se você não viu, dá uma olhada lá. Então, são duas ponderações, faltou fé. E essa casta só sai mediante oração e jejum. O que Jesus está dizendo? Casta significa que existe uma hierarquia demoníaca, assim como existe uma hierarquia angelical, né? Anjo, arcanjo, querubins, serafins. Existe uma hierarquia demoníaca, né? Principados, potestades, hostes do mal, dominadores. Então essas castas demoníacas, determinados níveis de entidades, elas, especialmente esse daqui que ataca na mente. Veja só, essa entidade, esse grupo de entidades que ataca especificamente, causa um dano na sua mente, né? Causa sensação de suicídio, causa um terror noturno, causa desequilíbrio emocional. Esse tipo de entidade, quando ela é de cunho espiritual, lembrando, tem as causas naturais, precisamos descartá-las primeiro. Tenho que falar para você com moderação, eu tenho que apresentar para você um modelo racional e bíblico, porque senão a gente cai nos extremos. Então, tirando a causa natural, estou espiritual. Essa casta de demônios atacaria na sua mente. O satanismo, você pode nomenclaturar como você quiser. O satanismo vai chamar elas de sadraques, né? Eram entidades subordinadas a uma outra entidade chamada Nosferatus, que remetia ao Anubis do Antigo Egito. O nome pouco importa, né? Não interessa o nome. O fato é que esse grupo de entidades que ataca especificamente na mente só vai recuar mediante oração e jejum, né? Então, se você vai ministrar alguém, vai orar por alguém que está tendo um comportamento semelhante a esse narrado aqui, você precisa buscar uma consagração especial. Então a oração, ela tem poder. Nós sabemos que a oração tem poder, né? Você orou, tem poder, né? Agora, quando dois concordam na terra, está ligado no céu. Só que existem mecanismos que a Bíblia nos orienta, que você turbina a oração. Já parou para pensar? A oração tem poder. Então como você fala para o Pai? Pai nosso que estás no céu, você vai no seu quarto e ora. Se ajoelha e ora. Mas se você orar em concordância, você dobrou a força. Um pode contra 1000, dois contra 10.000. Onde dois ou três estiverem reunidos, né, ali Jesus está
2 ou 3, onde 2 concordam na terra, ligou nos céus. Então essa força coletiva, ela duplica, triplica, ela exponencia o poder da oração. Então a oração, ela tem poder, mas a oração agrupada, ela tem um poder maior. E como é que eu ainda fortaleço ainda mais essa oração? Como é que eu faço essa musculação espiritual? Qual é o suplemento, né? O whey espiritual para você tomar? É o jejum, né? Então o jejum e oração, essas duas coisas concatenadas, remetem a você uma autoridade especial. Porém, isso feito sem fé não funciona. E fé, mais uma vez, produto de relacionamento, produto de conhecimento, né? Então, sem fé de verdade não vai funcionar, né? Então você precisa gerar fé, né? Gerar fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por estudar a palavra de Deus, por ter relacionamento com Deus. Então eu tenho fé. Eu vou orar, eu vou jejuar. O que é o jejum? O jejum, nós imaginamos que é o seguinte, é a mortificação da carne para o fortalecimento do espírito, não é isso? Então eu mortifico a carne e fortaleço o espírito. Porém, a ideia que muitas pessoas têm é que o jejum tem que trazer sofrimento. Ou seja, se eu sofrer bastante, se eu me mutilar, né, se eu sofrer assim uma privação hedionda, Deus vai se compadecer comigo e vai atender o meu pleito. Cai um pouco naquela coisa católica. Eu lembro que a minha avó tinha essa cultura católica, ela queria que um santo respondesse rapidamente o pedido dela, ela colocava o santo de ponta cabeça dentro de um jarro d'água. Então ele ficava lá afogando. Enquanto ele não atendia o pedido, ele ficava lá de ponta cabeça afogando. Era uma maneira de pressionar. E outras pessoas, outras expressões religiosas se mutilam. Você ouviu falar que na Índia tem procedimentos religiosos que eles se mutilam, né? Com chicotes, com giletes na ponta. Eles se batem nas costas, imaginando que quanto mais ele sangrar, quanto mais ele sofrer, mais Deus vai olhar para eles, mais eles vão ter bênção. Então a gente tem que quebrar esse paradigma. Primeiro, né, o jejum, ele vai trazer privação, sim, sem dúvida, mas não quer necessariamente dizer sofrimento. Eu não vejo isso nas escrituras, né? Você vê ali, por exemplo, uma das coisas que você precisa fazer, uma dica aqui, tá bom? Mateus, capítulo 6, verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Então o que está dizendo aqui? Né? Quando você vai jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, ungir, o óleo também tinha um contexto cosmético naquela época. Então não precisa contar para todo mundo que você está jejuando. Não faça alarido, lava o teu rosto. Nos dias de hoje faz a barba, toma um banho, não fica com aquela cara de acabado. Irmão, você aceita uma rosquinha? Não, obrigado. Estou jejuando há 7 dias, 7 dias, 10 horas e 4 minutos, né? Não precisa fazer isso. Então é nesse sentido, né? Porém, eu entendo que esse versículo também pode ser interpretado de uma outra forma, mediante uma direção específica do Espírito. A unção, ela te capacita, né? A unção te capacita. Então, você pode pegar, se ungir, Senhor, consagra o azeite, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude nesse jejum, me dê força a cumprir o propósito do meu jejum, da minha consagração. E você pode se ungir, você pode ser marido e esposa, o marido pode ungir a esposa, né? Vocês podem orar em concordância, você pode pedir para a sua liderança espiritual te ungir antes, para te capacitar, né? Para impor as mãos, nesse sentido de te dar um plus, te dar uma força. Oração tem poder, aí a gente agrega com o jejum. Porém, vamos pegar mais um detalhe aqui. Se a gente ver aqui o jejum que Jesus fez, vamos pegar aqui no Evangelho de Lucas. Ó, em Lucas, Jesus vai fazer o jejum. Ele vai estar no deserto jejuando, se consagrando. Então ele está se consagrando, está se preparando para iniciar o ministério. Então como é que eu vou combater o mal? Eu vou me preparar, né? Como é que eu vou vencer essas castas? Eu vou orar, eu vou jejuar. E foi o que Jesus fez, oração e jejum. Olha, eu dou um conselho para você, não estou dizendo para você fazer um jejum constante, mas eu acho que uma vez a cada 40 dias, né, pede uma direção de Deus, né, de fazer um jejum, nem que seja ali de 3 dias, o Espírito vai dirigir para você, né? Mas se eu fizer um jejum prolongado, aí você pode fazer, sei lá, 3 vezes por ano. Isso te fortalece, te aproxima de Deus, apura os teus ouvidos espirituais. Vamos entender também a questão do jejum de 40 dias. Um monte de gente me pergunta isso, porque eu narrei essa questão no Filho do Fogo. O satanismo, ele teme esse jejum de 40 dias, porque diz que foi o jejum
que Jesus fez para se preparar para o ministério, e através dessa consagração Jesus venceu a Satanás. Então para eles ele tem um olhar muito positivo, né, por esse jejum, no sentido de que é bom para quem faz e é ruim para eles que vão ter que enfrentar alguém debaixo dessa unção, debaixo dessa consagração. Olha o que aconteceu aqui. Lucas capítulo 4, verso 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Então Jesus, ele diz que ele ficou em privação durante 40 dias, ele ficou ali e não comeu nada, mas não diz que ele não bebeu. Então ele só não comeu, mas ele teve fome. Então teve fome, não diz assim, e aí ele sofreu, e aí ele quase morreu de fome. Não, ele teve fome, né? Mas não está dizendo aqui um sofrimento absoluto, é uma privação. Se eu deixar de comer, eu tenho fome. Mas ele bebeu, tá? Ele se hidratou. Esse jejum de 40 dias dilatado, que algumas pessoas às vezes perguntam para mim, é aquele jejum de Moisés, né? Vamos ver o que aconteceu com Moisés? Vamos ver aqui, ó. Êxodo capítulo 35, verso 28. E esteve ali, Êxodo 34, 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então Moisés aqui está debaixo de uma consagração muito especial, muito atípica, porque ele não comeu e não bebeu por 40 dias e 40 noites. Se você fizer isso, você morre, porque você pode até se privar da comida, né? Mas da água, hidratação, você morre. Se você ficar sem água, você está acabado. Em 5 ou 6 dias você vai estar acabado. Então você precisa se hidratar. Então aqui é uma coisa especial. É uma rema, foi uma capacitação muito especial que Deus deu a Moisés, isolada. Nós não podemos trazer isso para os nossos dias se você não tiver uma certeza muito concreta de Deus, porque você vai morrer, né? Se você não beber água por 40 dias, o seu corpo vai perecer, vai entrar em colapso ali. Então nós vamos observar, existem três casos de jejum de 40 dias na Bíblia. Moisés, aproveitando até o ensejo, aqui eu lembrei aqui, falei de Moisés. Moisés ele é o autor, né, responsável pela escrita do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim como Eclesiastes é atribuído a Salomão, o Apocalipse a João, né? Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade de saber isso. Então fica uma dica aí, tem dúvida, né? Pega livros de estudo, procura na internet, né, para expandir o seu conhecimento. Eu recebo pergunta, Daniel, o Apocalipse foi escrito por Pedro ou foi escrito por José? Eu falei, nenhum dos dois, por João. Né? Tem gente que acredita que a Terra é chata, que é uma conspiração, que o homem foi para a Lua. Então, gente, nós precisamos expandir a nossa cabeça, estuda, viu? Estuda a palavra, mas também não deixa de estudar as outras coisas. Procura estudar, vai estudar ciência, história, literatura, tudo que agrega, tudo é positivo, tá? Então aqui nós vemos que Moisés é um caso muito atípico, né? Muito atípico, né? Então Moisés, vamos ver outro que fez 40 dias? Elias, depois que recebeu o suprimento do anjo, né, recebeu pão e água, que o anjo trouxe, aquele suprimento deu força para Elias 40 dias e 40 noites, até que ele teve encontro com Deus na caverna. E olha só como foi esse encontro, não foi no fogo, não foi no terremoto, né? Não foi no meio de elementos sobrenaturais, né? Mas foi com uma voz mansa e suave. Nem sempre Deus a gente vai no culto, vê um monte de pirotecnia, o culto foi bênção. Mas o que Deus falou? Sei lá, o povo caiu, falou em línguas, recebeu unção, poder e tudo mais, levei a vassoura ungida para casa, né? E daí? Né? Muitas vezes Deus está falando de uma forma suave e doce com você, como falou com Elias. Então Elias, ele recebeu um suprimento sobrenatural. Para pensar, gente, foi o anjo que trouxe aquele pão para ele. Aquele pão devia ter assim uma proteína super, né? Aquela água devia ter uma coisa assim que veio do céu. Então foi algo sobrenatural para trazer provisão para Elias. Ele comeu 2 vezes, tomou porção dobrada, né? Comeu, acordou, comeu de novo. Então aquele pão e aquela água trouxe suprimento para ele, de maneira sobrenatural, para ele cumprir aquela jornada e ter um encontro com Deus na caverna. Então são casos atípicos, tá? Aqui o anjo trouxe, aqui nós vamos ver Moisés. Então Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, ele ficou 40 dias, mas ele não comeu, mas ele bebeu. Então você pode fazer um jejum de 40 dias, eu fiz 2 vezes esse tipo de jejum, né, se privando de comer.
mas não de beber, né? Então tomava leite, tomava iogurte, você precisa ter nutrientes no seu corpo, senão você entra em colapso também. Então tomava coisas líquidas, né? Claro, eu não mascarava, não ia tomar também uma sopa grossa, né? Mas eu tomava leite, tomava iogurte, tomava água, né? E nesses 40 dias é uma capacitação do espírito, mas não traz, sinceramente, para mim, não trouxe essa questão do sofrimento, né? Os primeiros dias são bastante difíceis, né? Depois parece que Deus te dá uma capacitação sobrenatural. Quanto mais você vai jejuando, você vai se consagrando, né? E aquilo ali tem um novo horizonte. E tem também o jejum de Daniel. Você não precisa fazer um jejum de privação nesse ponto, né? Vai depender do que Deus dirigir. Pode fazer o jejum de Daniel. Daniel, ele se privou das coisas aprazíveis. Então ele tirou aquelas coisas que ele não gostava, né? Que ele gostava. Ele tirou ali, nos dias de hoje, se eu tirar chocolate, café, massas, né? Isso daí vai ser difícil para mim. Então fico ali 7 dias sem comer essas coisas, né? Então é uma consagração que eu estou fazendo. Mas você tem que substituir o momento do alimento físico pelo alimento espiritual. Então estou fazendo um jejum, né? Eu não vou almoçar. Eu vou comer menos agora, vou tomar um suco no almoço. Então esse período aí eu vou orar, eu vou buscar a palavra, não é assim, agora no almoço eu vou dormir, né? Então não, você troca, você substitui essa coisa, aquele alimento físico, né, pelo alimento espiritual. Então isso é importante pontuar. Esse é o jejum de consagração. E esse jejum vai te dando autoridade. Mas lembrando, apenas jejuar, né, e sem fé não funciona, porque aí virou dieta. Né? Aí virou simplesmente uma privação de comida, virou dieta, né? Então o jejum tem que estar agregado a uma consagração, a uma reflexão, a oração da palavra, a louvar a Deus, a estudo da palavra. Apenas ficar sem comer, só ficar sem comer é dieta, né? Então se você está jejuando, você tem que ter um momento de consagração também. Isso é fundamental, senão você torna sem efeito o jejum. O jejum virou dieta. E esse jejum, sim, feito da maneira correta, em consagração, orando, jejuando, vai te dar capacitação de resistir ao diabo, de resistir às tentações. E sabe de uma coisa? Quando você estiver fazendo jejum, você vai ser tentado pelo diabo. O diabo vai te tentar como ele tentou a Jesus. Ele vai te tentar na comida, ele vai te tentar na área sexual, vai te tentar na área financeira, ele vai te colocar bombardeios ao seu redor. Mas você vai perceber que nesse jejum vai te dar uma força sobrenatural. Ela fortalece o teu espírito. Isso mantém você em pé, guerreiro. Isso mantém a chama da fé acesa no seu coração. Então eu incentivo sim, faça jejum periodicamente, quando Deus determinar. Não faça de maneira assim regrada, eu vou pôr isso no meu calendário, eu vou fazer jejum em tal data. Não, quando Deus dirigir, quando você sentir necessidade, estou passando uma situação tão difícil, eu tenho uma decisão importante para tomar, Deus, eu quero ouvir a tua voz, destapa os meus ouvidos. É o momento de fazer um jejum, né? Olha, eu estou sendo atacado pelo adversário, estou sentindo opressão, não durmo, né? É o momento talvez de fazer um jejum, né? Eu estou muito abatido, eu não sei o que fazer, é o momento de buscar a face de Deus. Então são situações que o Espírito vai estar dirigindo para você e que você vai perceber como isso vai amadurecendo a sua fé e vai fazendo com que você tenha um horizonte mais profundo, um olhar diferente do mundo ao seu redor, com mais otimismo, com mais esperança, com mais amor e com mais fé. O jejum, sim, ele fortalece o espírito, faz com que você brilhe, você passa a ter um brilho diferente quando você busca a Deus. Então, fica aqui o meu incentivo para você de fazer um jejum santo, um jejum de consagração, que gera fé, porque apenas o jejum não funciona. É claro, quando Deus for utilizar para você orar por alguém, né, ou alguém possesso, alguém passando por uma opressão espiritual, busca de Deus o discernimento. Senhor, essa casta, eu preciso me jejuar, eu preciso me consagrar antes. Isso é importante também, né? Para que o Espírito esteja te dirigindo e você seja cada vez mais vitorioso. Querido, a sua vitória é a minha vitória. Eu fico muito feliz quando você tem vitórias, quando Deus te abençoa, porque esse é o corpo de Cristo, né? A igreja, ela partilha experiências para promover esperança. A igreja, ela tem esse poder maravilhoso, extraordinário, de somar as forças e dividir os fardos. Espero que essa pedrinha que a gente deixou hoje, essa sementinha de jejum aí no seu coração, venha corroborar para fortalecer a sua fé, para abençoar a sua vida, para apurar os seus ouvidos espirituais e que você tenha um olhar de reino cada vez maior, andando sobre a terra como cidadão dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde.